Olá, eu sou Luiz Carlos Silva e este é o Papo de Pauta. Neste episódio, vamos discutir o legado de um Papa Pop, um homem que se despiu dos privilégios para se aproximar do povo, sobretudo dos mais vulneráveis. Este podcast é um produto da disciplina de Projeto em Mídias Convergentes, do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo do Centro Universitário 7 de Setembro. Para tratar sobre esse tema, recebo 3 pessoas especiais. São elas Wesley de Oliveira, Guilherme Tabosa e Gabriela Erotilde. Vamos conversar, comentar os bastidores, descobertas e reflexões de uma reportagem que foi ao ar, né? Trabalho da nossa disciplina. Para iniciar, convido você, Wesley, para tratar a vida e obra do Papa Francisco, ainda quando era Jorge Bergoglio. Houve algum dado ou fato surpreendente sobre a formação e trajetória dele na Argentina? Prazer, Luiz, prazer, Guilherme, prazer, Gabi. Sim, com certeza, alguns fatos nos chamaram a atenção, aqui a gente vai destacar alguns dos quais nos chamam mais a atenção. O principal deles, para a gente começar, que ele, antes de se formar, na vida religiosa, ser inserido na vida religiosa e iniciar a carreira dele enquanto Papa, ele se formou em químico, técnico químico, que é uma profissão um pouco incomum para um futuro Papa. Outro fato também super curioso que eu achei muito interessante é que ele teve parte de um pulmão removido ainda na adolescência devido a uma infecção grave, o que não impediu de seguir uma trajetória totalmente de sucesso como um líder religioso que passou uma mensagem muito incrível ao longo de toda a trajetória dele enquanto Papa. Só também não podia deixar de destacar um fato que eu achei muito curioso, que é que, além disso, que eu já acabei de citar, ele também liderou os jesuítas na Argentina em um momento muito delicado do país, que foi a ditadura militar. Isso gerou algumas controvérsias, obviamente dividiu a opinião da população, e eu acredito que esses pontos que eu destaquei aqui são interessantes para a gente começar aqui no nosso bate-papo. E no trabalho realizado, a equipe toda, porque aqui nós temos representantes, mas nos bastidores, você que está nos acompanhando, seja em vídeo ou áudio, nós temos colegas aqui do lado acompanhando, que participaram e contribuíram muito também para que esse projeto fosse tocado. A sua equipe, como ela enxergou a influência da vivência latino-americana no estilo de liderança do Papa Francisco? Bom, durante a pesquisa, a gente percebeu que a influência estava diretamente ligada à forma e nos pequenos detalhes, E nascido em um bairro, desde quando nasceu, ele cresceu em uma casa modesta, no bairro de Flores, em Buenos Aires, na Argentina, e isso se propagou ao longo de todo o papado em autos simples, E algo que ficou fortemente marcado foi o seu senso de solidariedade com os pobres e os excluídos da sociedade. Ele, muitas das vezes, a gente pode citar que teve até algumas críticas por parte de algumas pessoas, questão de política que também já foi envolvido, justamente por conta desse viés um pouco mais centro-esquerda, mas que fazia parte da essência dele enquanto ser humano. Então, acho que esse ponto foi o que mais chamou a atenção para a gente. Perfeito. E houve alguma frase ou postura que refletiu a personalidade quando você olhava para o Papa Francisco, por tudo que ele representava? Existiu algum gesto ali em particular que chamou a atenção de vocês e que isso refletia de fato a personalidade daquele homem que, como a gente já disse, se despiu das regalias, dos privilégios para estar perto do povo? Na verdade, eu acredito que a própria vestimenta nele, o papado por si só já traz grandes regalias, mas ele abriu mão de tudo isso justamente para passar essa imagem de proximidade, de humildade e de estar próximo realmente dos mais pobres, dos excluídos. Eu acho que a vestimenta dele já passa uma mensagem muito simbólica para o mundo inteiro do que é realmente a simbologia de todo o papado dele. E quando a gente comenta que o Papa Francisco foi um Papa do povo, não só em Roma, acho que a gente pode lembrar da trajetória dele na Argentina mesmo, de ser um padre da rua, um bispo da rua, de celebrar, de conversar
com as pessoas que estavam nas áreas mais vulneráveis ali de Buenos Aires. Então são características que estiveram presentes na trajetória dele enquanto padre, enquanto bispo, enquanto cardeal e posteriormente, mesmo ocupando o cargo de maior privilégio da Igreja Católica, ele continuou com isso. Atenção ao povo, atenção aos mais pobres, né? Principalmente os mais vulneráveis, aqueles que sempre estiveram à margem da sociedade. Vamos lá, eu vou pedir só a título de crédito e acho importante que você diga quem são os componentes da sua equipe que estiveram junto com você, já que nós comentamos anteriormente que nos bastidores nós temos pessoas que ajudaram por demais para que o projeto fosse tocado. Pronto, na nossa equipe ficou a Luísa Diniz, e também não pode deixar de registrar o nosso João Pedro, querido, João Pedro Artuso, e o Wesley de Oliveira, né? Nós três aí fizemos parte dessa primeira parte, dessa primeira reportagem tão interessante, sobre a vida e obra, a juventude e obra, né? A vida e obra do Papa Francisco. Exato. Perfeito. Além de falar de vida e obra, a gente também precisa conversar sobre as contribuições, o legado deste homem, do Papa Francisco, né? Um Papa que foi fora da curva. E para essa temática eu convido o Guilherme Tabosa. Quais foram as principais ações ou posicionamentos que mais chamaram a atenção durante o papado de Bergoglio? Primeiramente, queria agradecer aqui a honra de estar com vocês, Luiz, Wesley, Gabi, para a gente bater esse papo. Das principais ações que a gente já destacou na equipe, quando a gente estava fazendo esse processo de pesquisa, foi em relação à questão humanitária, né? Pela primeira vez em mais de décadas aí de Igreja Católica, durante o papado do Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa a tocar diretamente no tema das questões humanitárias. E aqui eu queria ressaltar as duas mais recentes, que eles tiveram mais abordadas com ele, que foi tanto a guerra em Gaza, tanto quanto o conflito entre Rússia e Ucrânia, que foram temas centrais dele, e não só de discurso, né? Ele não era um Papa só de fazer lá o discurso dele, a mensagem dele na Basílica de São Pedro, mas também de visitar locais, de chamar pessoas para estar junto. Então, acho que além de tocar nesses pontos, ele não era um Papa superficial. Ele chegava perto das pessoas, ele convidava pessoas, ele pediu para grandes governos abrirem as suas fronteiras para abrigar refugiados. Então, essa questão humanitária foi com certeza um divisor de águas. No começo do podcast, nós denominamos o Papa Francisco como um Papa pop, parafraseando aí os engenheiros do Havaí. Mas eu queria ouvir de você o que torna, de fato, o Francisco pop. Comunicação direta, uso das redes sociais, as causas sociais muito fortes em seu papado, a linguagem acessível ou o próprio caráter geopolítico. Você já comentou. Luiz, acredito que o principal é ele ser uma pessoa muito simples, né? Nos discursos dele, até ele era um negócio muito simples de entender, né? Ele não era uma pessoa de fazer grandes teorias na linguagem dele, no discurso. Então, o principal fator desse é a simplicidade, e também porque ele estava sempre junto das pessoas. Então, por exemplo, ele gostava muito de futebol, ele estava sempre nos pés dos torcedores, ele declarava o time dele. Então, ele fugiu um pouco até dessa figura do Papa, assim, longe, né? Uma pessoa muito próxima. Então, até por isso, até também por advento das redes sociais, o crescimento ali, quando ele assinou, já estava o crescimento ali surgindo no Instagram, no Facebook, e justamente com esse maior desenvolvimento tecnológico das mídias, todo mundo está sabendo o que o Papa faz a todo tempo, isso facilitou também para a gente ter uma conexão direta com ele, além dos próprios discursos e mensagens, mas de saber mesmo o que ele está fazendo a qualquer tempo, né? Diversos veículos podiam noticiar isso, até pessoas normais mesmo podiam fazer essa pesquisa de onde é que ele está, o que ele fez. Então, justamente eu coloquei esses principais fatores, né? Tanto a simplicidade dele, tanto o próprio advento natural da tecnologia que foi se aperfeiçoando com o tempo. E, apesar do Papa Francisco ter toda essa abertura com a sociedade, a gente sabe que ele enfrentou resistências da Igreja Católica, de membros, de alguns cardeais ou outras pessoas, teólogos, padres. Afinal, eles tinham declarações que quebravam paradigmas e padrões que a Igreja Católica sustentou por muitos anos. A aproximação, a aproximação com os mais pobres, de uma medida muito mais ativa, a abertura para casais homoafetivos, uma coisa que você já mencionou, né? A aversão direta aos conflitos geopolíticos no mundo e até algumas declarações. Tem uma coisa muito forte do Papa Francisco que eu guardo comigo, é que uma vez
vez alguém o perguntou se era possível rir de Deus. Ele disse que sim, porque Deus também é alegria, Deus é diversão. E aqui isso não é para a gente levar para pecado, mas que Deus também é isso, são coisas boas que fazem as pessoas sorrirem, a serem felizes. O Papa Francisco é, como a gente fala aqui, gente como a gente, foi gente como a gente. Houve algum momento simbólico que represente o legado, assim, durante a pesquisa feita pela equipe, e vocês bateram e disseram, olha, isso aqui de fato representa o legado, isso aqui de fato, esse ato personifica o Papa Francisco? Foi até difícil a gente pegar um assim, porque era um cara de tantos atos, né? Tanto assim, era um cara muito próximo, ele estava sempre perto dos locais, perto das pessoas, então até para escolher um foi até mais difícil. Mas o que a gente destacou foi a visita dele à ilha de Lampedusa. Justamente até que a gente pegou da fala do Carlos Tussi, que é um teólogo e professor de filosofia, que ele ressaltou essa visita em julho de 2013, que é um local onde várias tragédias aconteceram de fugas imigratórias, e é um local que infelizmente muita gente acabou perdendo a vida querendo buscar uma vida melhor e um país melhor. E aí logo no início do papato dele, ele foi e deixou uma coroa de flores no Mar Mediterrâneo, onde fica a ilha de Lampedusa. Então esse foi a principal atividade dele, o principal ato que chamou a atenção dele, porque foi justamente no início do papado. Então também foi uma mensagem que, daqui pra frente vai ser assim. Foi uma mensagem que, cara, ele não vai ficar ali, um cara distante, um cara longe de todo mundo. Que essa foi uma das primeiras ações dele, primeiras visitas dele foi nessa ilha, e que, mesmo no palco aí de tanta tristeza, ele postou essa coroa de flores e se emocionou também, foi a imagem que viralizou o mundo, enfim. Então foi muito marcante porque ele foi uma das primeiras. Então foi com a mensagem dele, tipo assim, o meu papado vai ser disso aqui, daqui pra frente. Então essa visita à ilha de Lampedusa foi uma das principais fases marcantes, assim, que eu e a minha equipe, a gente conseguiu destacar. E como o público jovem, os fiéis, enxergaram esse Papa que era mais progressista, que tinha um estilo mais progressista. Ele foi muito bem recebido, eu digo na opinião do coletivo, já que você representa os seus companheiros de equipe aqui. Com certeza, como ele era um cara bem aberto e bem ligado às questões que estavam acontecendo mesmo na atualidade, isso conectou muito com o público jovem, tanto a parte de ser mais aberto, como você falou, as bênçãos na passagem afetivos, a estar ligado mesmo no que está acontecendo no mundo, questões de geopolítica, questão de conflitos humanitários. Então ele foi muito bem recebido, o que aumentou a popularidade dele, aumentou muito, porque a gente sabe que hoje a voz do jovem é muito ouvida por causa das redes sociais. Então você tem um Papa que independente de ser Papa ou não, mas você vê que é uma pessoa que está ligada, que se importa com o outro, que está antenado no que está acontecendo no mundo, não é uma pessoa que parou no tempo, isso gera interesse das pessoas. Então, por isso que ele acarretou tantas pessoas, ele chamou muito para o jovem, teve até a visita que ele fez aqui ao Bill, no Brasil em 2013, que foi uma movimentação dos jovens assim, imensa. Jornada Mundial da Juventude. Exatamente. Muita gente, então, que, claro, tinha um fator ineditismo, que é a primeira visita dele aqui, mas isso acarretou muita descoberta também, muita curiosidade até do público jovem, de, cara, os papas sempre foram pessoas assim, que seguiram, parecia seguir um roteiro, e o Papa Francisco parece que fugiu um pouco desse roteiro. Então, por isso, desse fato de quebrar paradigmas, de trazer novas discussões, isso chamou muita atenção do público jovem, que muitos até seguiram ele e por isso geraram tanta simpatia por ele. Sobre o legado, e aqui eu coloco a minha contribuição de forma muito rápida, eu acho que a marca principal do Papa Francisco é a simplicidade. Eu lembro muito bem, em 2013, eu estava na casa dos meus avós, e aí anunciam, o cardeal Bergoglio, que havia escolhido o nome de Francisco. Ninguém nunca tinha feito isso antes, era o primeiro Papa latino-americano, e São Francisco, um santo reconhecido mundialmente pela simplicidade, pelo desapego aos bens materiais. E foi isto que Francisco fez. Assim que ele aparece na sacada, o Papa ele geralmente utiliza aquela roupa, um vermelho meio vinho, com algum tipo de ouro, e o Papa Francisco não, preferiu continuar com a roupa branca mesmo, normal, simples. Os sapatos, os mesmos que ele utilizou durante o tempo que foi bispo em Buenos Aires. Então, essa simplicidade que seguiu, desde o seu início como Papa
e até o seu falecimento, que é quando ele modifica todo o ritual para deixar mais simples, o mais delicado possível. Então, se eu pudesse destacar uma palavra aqui sobre ele, seria simplicidade. E para a gente também prestigiar os outros membros da equipe, você pode dizer quem compôs, por favor. Ao seu lado também, Luiz Carlos. O jornalista Mojo, né, que faz todos os tipos de atividade. A gente estudou isso na disciplina. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. E também o Daniel Gauber fez o auxílio para a gente também, toda a parte de fotografia, a parte das fotos também, foi ele que fez esse auxílio, e eu também, Guilherme Tabosa. Então fomos nós três que fizemos essa parte dessa grande reportagem. E já que você citou, não quer demais a gente agradecer. O Gauber que teve com as fotos e está aqui filmando também. O Giovanni que está na parte técnica lá do áudio. E a professora Kelly também que deu todo o suporte. E agora vamos falar sobre futuro, a Igreja Pós-Francisco, né? O que vem depois. Como os entrevistados, Gabi, os especialistas que você e sua equipe ouviram, enxergaram a chegada do Papa Leão XIV, o cardeal Prevost. É importante a gente relembrar que ele não figurava entre os principais. Nós tínhamos o Pietro Parolin, o Pizzaballa, entre tantos outros, mas quem ganhou com a maioria foi Robert Prevost, ele, que é americano e tem nacionalidade dupla, porque também passou muito tempo no Peru, se não me falhe a memória. Mas eu queria que você começasse falando exatamente sobre isso. Eu agradeço o convite, Luiz, é uma honra estar aqui com o Guilherme e o Wesley. Eu escrevi essa matéria junto com o Gustavo Rodrigues. A gente ficou junto nessa missão e durante as entrevistas, tanto o padre Rafael Marcial como o professor Sérgio Feitosa, os dois concordaram que essa transição ela aconteceu de forma natural, visto que durante o papado de Francisco, o Robert ele estava à frente dos bispos, né? Ele foi escolhido pelo Papa Francisco para estar cuidando dos bispos. Então, ele já tinha um prestígio interno. Os especialistas acreditam que esse tempo de liderança dele, ele vai preservar aquilo que Francisco ele mais tinha como apego, que é o evangelismo, que é estar ali próximo das pessoas. E o perfil do Papa Leão XIV, nós completamos agora recentemente um mês do papado dele, né? O que dizer sobre esse período, né? Sobre esse perfil? É um Papa progressista, assim como foi Francisco, ou é um Papa mais conservador, ou é um Papa equilibrado? Olha, ainda é muito cedo para dizer para qual linha ele vai seguir. Mas eu tenho uma curiosidade muito legal que a gente descobriu durante as entrevistas que foram feitas. Você sabia que o Papa Leão, ele é o primeiro Papa agostiniano? Para quem não sabe, isso é uma das doutrinas que tem no catolicismo, né? E o principal fundamento dela é a vida em sociedade. Então, o Papa Leão, ele vai muito para essa questão do servir ao próximo, de estar ali perto. Então, nós acreditamos, os especialistas acreditam, no caso, que ele vai seguir a mesma linha que Francisco e, quem sabe, aprofundar ainda mais aquilo que Francisco ele já tinha implantado, né, na cultura que Francisco tinha trazido. Então, a gente pode afirmar aqui que para os especialistas entrevistados é uma continuidade do papado de Francisco. Agora, querendo ouvir a opinião da própria equipe, você que está representando os seus colegas, você já os mencionou aqui. Há chances de retrocesso ou o Leão de fato vai seguir essa linha mais franciscana? Olha, é muito difícil. Quando a gente estudava a vida de Robert, a gente via que ele tem uma vida para o servir. Então é muito difícil que exista esse retrocesso. Durante as entrevistas que foram feitas também, todas as nossas fontes afirmaram que é basicamente impossível que exista esse retrocesso, mas que tem um aprofundamento, como dito na resposta anterior, daquilo que Francisco ele já tinha implantado, né? Com foco nas minorias, um Papa mais humanitário, que está ali próximo. Pra gente, estamos quase chegando ao final, prometo para vocês que eu gosto de conversar muito, mas eu também queria ouvir como foi os bastidores das produções, né? E aqui eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai agora, não precisa ser exatamente na ordem. Vamos colocar o Wesley para falar, porque eu acho que ele já está com saudade, né? Que ele já falou, tem um tempinho. Como foi o processo de produção das matérias? Houve alguma dificuldade inesperada na hora de construir
roteiro, de construir, de esqueletar a reportagem, de escrever, de pesquisar as informações? Bom, na verdade, eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve, a nossa equipe encontrou, foi em relação às fontes mesmo, né? Porque como a gente foi para um viés um pouco mais da juventude, pesquisar um pouco mais na obra, a gente não conseguiu uma pessoa especificamente para tratar esse assunto de uma forma de mais autoridade, com mais propriedade. Mas na construção da matéria em si, eu acredito que foi tranquila, porém, para destacar mesmo, seria esse ponto, a conseguir as fontes mesmo que trouxessem as informações que a gente julgava necessário para construir uma reportagem a nível que a gente realmente queria entregar. Era um nível de excelência que a gente está abrindo, né, esse projeto aqui. Então, acho que seria a principal dificuldade que a gente encontrou foi essa. Mas isso não quer dizer que o trabalho não foi de excelência, não, o né? trabalho foi perfeito, foi bacana, só encontramos essa dificuldade. Perfeito. E, Guilherme, como o trabalho em grupo influenciou o resultado final? Qual foi a parte mais marcante? Primeiramente, como era um trabalho complexo, né, a gente precisava tanto do texto, quanto fontes, quanto imagem, então a gente precisava realmente que fosse em grupo, né, também foi em grupo. Mas, se eu pudesse destacar aqui, o mais marcante foi a fonte que a gente conseguiu, com o Daniel, que foi o Carlos Tuss, que era uma pessoa extremamente renomeada no meio da Igreja Católica, teológica, enfim. Então a gente teve até ali, as respostas que ele mandou foram até longas, assim, a gente teve até que decupar algumas, que ele trouxe um certo nível, um nível muito interessante de profundidade, então foi bem interessante, a gente até já conhecia ali de Instagram, de já saber mesmo quem era a pessoa, mas de ter essa visão dele, né, de bem profunda sobre o assunto, foi uma parte muito marcante do nosso nicho que a gente estava procurando ali. Gabi, a bola está contigo? Quais foram as dificuldades? Houve alguma coisa inesperada? E o resultado final para a equipe de vocês? O que vocês acharam? Nossa maior dificuldade é porque a nossa matéria é sobre o futuro da Igreja Católica, algo que ainda não aconteceu. Então, de início, eu e o Gustavo, a gente quebrou muita cabeça com isso. O que a gente vai perguntar? Não aconteceu ainda, aí ele acabou de assumir. Como é que a gente vai perguntar algo que ainda não aconteceu? Então, a gente demorou um tempinho para formular as perguntas, mas também depois que a gente formulou umas 11 perguntas. E foram 11 perguntas que foram, ao meu ver, excelentes, ok? O produto final, ele ficou muito bom. A professora gostou muito, eu espero que não Sem pressão. Fica deixa. sem pressão. Sem pressão, professora. Estamos chegando ao final, agora uma coisa bem particular. O que vocês acham que esse especial significa para a sociedade? Qual a importância desse trabalho, né? E aqui a gente não fala só para a Igreja Católica. Tem uma importância, claro, para a instituição, porque nós falamos dela, né, de alguém que está diretamente ligado a ela, mas para a sociedade como um todo. Wesley? Uma mensagem de, acredito que é a sentimento de gratidão, que foi a representatividade da figura do Papa Francisco. Então, eu acredito que é uma forma de homenagear também toda a trajetória dele. E que essa mensagem que ele deixou pra gente, como foi citado aqui, a simplicidade, o pensar no próximo de uma maneira mais humana, realmente, que isso se propague e não fique apenas no passado, e que a gente consiga propagar de uma forma. Para você, Guilherme? Sem dúvida é a história, né? Foi um papo histórico. Então, acredito que nunca vai existir um outro, claro que o atual está seguindo os passos dele, mas como ele, nenhum vai existir, né? Ele foi único. Então, no sentido de conhecer a história e conhecer esse ponto de virada da Igreja Católica, que foi o Papa Francisco, é muito importante conhecer esse trabalho, está bem aprofundado, está numa linguagem que todo mundo vai conseguir entender, está bem de forma clara, sucinta, descritível, mas que tem que ser descritível também, mas conhecer a história mundial, assim, nunca vai existir um próximo, nunca vai existir um Papa Francisco, né? Então, a sentido de conhecer a própria história, de saber o que mudou a Igreja Católica, é um material assim, muito rico para quem for ler. Gabi? Bom, assim como o Guilherme falou, a gente acabou de viver um momento histórico. Então, poder escrever isso foi um privilégio muito grande, né? Poder trazer à tona o legado que Francisco ele deixou para a Igreja Católica e poder falar também do que Leão
mim também, um enorme privilégio. O Papa Francisco deixa um legado de simplicidade, de ética, de que é necessário sim e é possível liderar instituições muito importantes para a sociedade, instituições ricas com uma atenção inclinada à necessidade de quem mais precisa. Quero externar os meus agradecimentos a todos os colegas da disciplina, agradecer também à professora Kelly por todo o suporte. Apenas para reforçar, este podcast é um produto da disciplina de projeto em mídias convergentes do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo do Centro Universitário 7 de Setembro. A produção deste episódio é de Maximiano Souza, a locução de Luiz Carlos Silva, Guilherme Tabosa, Wesley de Oliveira e Gabriela Erotilde. A gravação de Daniel Galber e Giovanni Gomes, com orientação da professora Kelly Recali. Muito obrigado e até a próxima.